Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live simultânea entre o Instagram e o YouTube. Simultaneamente sendo transmitido pelo canal do YouTube, ali o canal Instituto Lacerda, onde nós trazemos todo o material, uma gama de conteúdo do Instituto, falando de diversos temas, matérias, aulas ao vivo, né? E também no Instagram, onde nós trazemos conteúdos extras, no Story também. Então você que não me segue, me siga no Instagram também, para você acompanhar os Stories também. E você que está me assistindo, pode preparar sua pergunta e nós vamos respondendo aí ao longo desta live. É uma live rápida, eu gosto de fazer lives, vídeos rápidos, ok? Meia horinha aí de conteúdo para você. E você que está no YouTube me assistindo, já se inscreve, acessa, acione o sininho, deixa seu like, nos ajude a impulsionar este canal, trazendo conteúdos muito importantes para você, ok? Muito bem, o tema de hoje muitas pessoas me pedem esse tema, muitas pessoas me perguntam sobre isso, e sempre terá gente nova querendo saber disso. Afinal, qual a diferença entre psicólogo e psicanalista? Existe uma diferença, mas qual? Às vezes o leigo, ele começa ali, quer fazer uma terapia, e aí? Esse dilema surge. Psicólogo ou psicanalista? Qual dos dois é melhor? Qual dos dois vai resolver o meu problema? Vamos falar um pouco sobre isso, ok? Sobre esse dilema. Primeiramente, pensa o seguinte, dizer que aquela ou essa técnica é melhor, ok? É uma demonstração do seu narcisismo. É uma demonstração narcísica que o próprio estudo, tanto da psicanálise quanto da psicologia, não se propõe a tratar, a combater, a formular isso daí. A psicanálise, tanto a psicanálise quanto a psicologia, o estudo dos psicanalistas, o estudo, se pudermos falar como uma pessoa da psicanálise, uma pessoa da psicologia, nunca se propôs um embate de quem é o melhor ou o pior. Não. Estão preocupados com coisas maiores, conteúdos maiores. Quem se preocupa com isso é o profissional. Infelizmente, é um debate profissional, entre profissões. E é lamentável isso, porque o próprio conteúdo, a matéria nunca se propôs a fazer essa cisão. Ok? A psicanálise não toma conhecimento da existência da psicologia. A psicologia também não toma conhecimento da existência da psicanálise. Eles tomam conhecimento de si mesmas, dos seus próprios conteúdos, das suas próprias abordagens, das suas próprias questões. Que infelizmente é um debate entre profissionais e que chega, infelizmente, ao leigo. Ok? Ao leigo. E hoje, não só hoje, mas sempre foi assim, né? É uma cultura que é estabelecida, que é regada, que é cultivada nas universidades, nos institutos de formações, ok? No institutos de psicanálise, diz, olha, a psicanálise é soberana, a psicanálise ela é melhor do que a psicologia. E nos institutos de psicologia, a mesma coisa. Olha, a psicanálise é um estudo menor, a psicologia ela é mais soberana, a psicologia estuda mais profundamente. Então tem prós e contras. E eu vou apresentar aqui, eu estou propondo aqui, minhas lives, meus vídeos são muito práticos, né? Eu gosto de propor um estudo da psicanálise das questões humanas de uma maneira prática, mas sem fugir também do erudito. Então veja, eu quero propor para você alguns diferenciais. Eu não estou aqui para falar abertamente dos pormenores da psicologia, até porque não sou psicólogo.
Eu sou psicanalista, posso falar nos pormenores da psicanálise, da psicologia nem tanto. Okay? Mas eu tenho um conhecimento um pouco da psicologia. Então, vamos falar um pouco sobre essas diferenças. Tá? Então a gente deve tomar muito cuidado, tá bom? Primeiramente, muito cuidado com a pessoa que diz que essa é melhor do que aquela. Tá? Muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque ela está manifestando o seu narcisismo, manifestando o seu recalque neste conteúdo. O recalque do quê? De uma inferioridade, de uma baixa estima. Então, quando a pessoa ela chega dizendo, olha, o meu é melhor, o meu saber é superior, ela está demonstrando o seu recalque, o que está recalcado ali, talvez uma baixa estima, talvez uma sensação muito grande de inferioridade e também um narcisismo, tá? Narcisismo perante os outros. Olha, eu sou melhor, eu estou superior, eu estou num nível a mais, ok? Então, pessoas que, doutores, profissionais que possuem esta fala, seja em qualquer âmbito, tá? Em qualquer âmbito, da psicanálise, da psicologia, seja reiki, seja acupuntura, não interessa. Que fala, olha, o meu saber é superior, já desconfie dessa pessoa. Já desconfie da opinião dela e já olhe para ela com ares diferentes. Nós, quando fazemos psicanálise, não dá mais para desligar. Nós somos psicanalistas todo o tempo. Então, quando as pessoas falam conosco, a gente já está analisando esta fala dela, já está analisando os conteúdos dela. Okay? Então, primeiramente, a pessoa que já expõe isso, olha, a psicologia ela é superior, porque na psicologia nós estudamos 5 anos, e na psicanálise estuda-se 3, 2 anos, né? Então você vai querer se tratar com quem? Vai se querer colocar na mão de quem? Olha que baixaria isso, ok? Isso é muito baixaria, muito baixo fazer uma coisa dessa, uma propaganda dessa, e sem argumento, pobre de argumento. E está expondo o quê? A sua ferida, o seu narcisismo, o seu recalque, é o retorno do recalcado, ele aparece nessa raiva e nesse rompante quanto determinado. A psicanálise é a mesma coisa, tá bom? Não estou aqui para bater em psicólogo, não. A psicanálise é a mesma coisa, eu conheço psicanalistas que enchem a boca para falar porque a psicanálise ela é soberana, ela veio da neurologia. Não, gente, não é por aí, não é isso, tá? Então vamos lá. A psicanálise e a psicologia possuem sim diferenças. Quais são? Tá? Quais são? Basicamente, as diferenças, elas aparecem com clareza, com mais clareza, no manejo com o paciente, no manejo da técnica, na abordagem, tá? Porque, em suma, a teoria é quase a mesma, quase, tá? São muito parecidas. Na psicanálise, nós tratamos um assunto com um nome X, dizendo-se da abordagem X e o manejo XY. Na psicologia, trata-se o mesmo assunto, falando do manejo X, da abordagem X, com o termo XY. E são autores diferentes, mas tratando do mesmo assunto, abordando da mesma maneira, só que com nomes diferentes, com termos diferentes. Tá? Mas, inevitavelmente, não tem como correr. A gente vai chegar sempre, teoricamente, na teoria, no campo da teoria, nas mesmas conclusões, tratando-se de patologias, tratando-se de comportamento. E a psicanálise ela trouxe contribuições riquíssimas, descobertas fantásticas, okay? Que a psicologia e nenhum psicólogo pode fechar seus olhos para isso.
As tópicas de Freud, as questões do narcisismo, as questões do recalque, enfim, o inconsciente. Não dá para fechar os olhos e falar, não, isso não existe. Não, são contribuições gritantes. Igualmente, a psicologia trouxe contribuições e abordagens riquíssimas no que a psicanálise falha, que é as questões comportamentais, às vezes as questões de alguns manejos, abordagens práticas. A psicanálise não é nada prático, nada prático. E a psicologia ela já trouxe esse viés mais prático. Então, um contribui muito com o outro. Ok, gente? Então, você que é terapeuta, que está me assistindo, seja psicólogo ou psicanalista, para com isso, não queima o seu filme. Isso é queimação de filme, você está se manchando, você está queimando o seu filme falando mal do outro. Ok? Os meus maiores haters que eu tenho, na maioria são psicólogos. Tá? Não faz isso. É queimação de filme. Faz seu trabalho. Tá? Faz o seu. Tem um monte de gente, milhares e milhares de psicólogos pelo Brasil afora, milhares e milhares de psicanalistas pelo Brasil afora. Não fica olhando os outros, não. Olha o seu, faz o seu trabalho, seja o melhor aonde você faz, domine o seu campo, seja você psicólogo, seja você psicanalista, ok? Segue a minha dica. E eu quero expor aqui, como eu sou psicanalista, sou hipnólogo, nós estamos agora fazendo o curso, lançando, né, o curso de interpretação de desenho clínico, lógico, eu vou trazer uma abordagem neste vídeo com uma viés da psicanálise, tá? Aí você me pergunta, só para não deixar vocês sem resposta, qual que é a principal diferença entre psicólogo e psicanalista? Bom, o primeiro ponto dessa diferença é o manejo com o paciente, tá? Como é que é esse manejo com o paciente? Um psicólogo, ele tem um manejo comportamental, então ele não se preocupa em ver a ontologia desse paciente, a história de vida dele, o passado, a psicoembriologia, não se preocupa com isso, ele preocupa-se aqui e agora, especialmente as linhas behavioristas, as linhas behavioristas principalmente, Gestalt, aqui agora, vamos mudar, vamos ver, está acontecendo isso, vamos mudar isso, muda aquilo. Muda o conteúdo agora, conteúdo prático, né, o comportamento, os padrões, para mudar seus resultados. Tá? Então, o manejo da psicologia é um manejo prático e comportamental. E o manejo da psicanálise é pouquíssimo prático e pouquíssimo comportamental, mas existe a parte comportamental na psicanálise, existe, porque a psicanálise ela é elaborativa, ok? É uma análise. O paciente ele vai fazer uma mudança não só na questão da sua queixa distônica, ok? Na questão da sua dos seus sintomas. Ele vai fazer um estudo geral da sua vida. Vai olhar para este passado, vai olhar para a sua criação, vai olhar para as funções maternas e paternas da sua vida e vai tratar isso. E tratando, elaborando, ressignificando, pensando, os sintomas eles vão desaparecendo. E nós, que somos psicanalistas, acreditamos que o resultado é mais duradouro, mais sólido do que apenas mudanças de comportamento. Okay? Mas eu estou falando isso porque eu sou psicanalista, é a minha visão. Tá? Outra questão também é o manejo com esse paciente. Esse manejo com este paciente não é só da abordagem comportamental, mas, por exemplo, o psicólogo é aquele cara que ele possui o saber, tá? O psicólogo, ele se apresenta como uma pessoa que detém o conteúdo, que detém o saber, que está ali para te dar as respostas, para te mostrar onde é que está o problema, ok? E fala, olha, faça isso, faça aquilo.
Eu penso que você devia fazer isso. Eu acho que o seu problema é esse. Ou o seu problema é esse. Muda isso. Então, essas, por exemplo, são algumas falas de psicólogos, tá? Da psicologia. Por quê? Porque é a parte comportamental. Ele vai falar para você, ó, faz isso, faz aquilo, muda isso. Pensa dessa forma. Okay? E na psicanálise? Na psicanálise, não. Na psicanálise, o psicanalista, ele não senta na cadeira do saber. O psicanalista, ele não senta na cadeira da pessoa que está ali para te dar a resposta, para te ensinar, para te dizer, olha, faça isso, faça aquilo. Não. O psicanalista, ele senta na cadeira do não saber. O psicanalista, ele senta na cadeira do objeto, né? Lacan, ele diz que o psicanalista, ele é o objeto do analisando. Olha só. Enquanto na psicologia o psicólogo é o baluarte do saber, na psicanálise o psicanalista, ele é o substrato. Ele é o objeto apenas. De quem? Do analisando. Nós vamos ser manejados por esse analisando. Vamos analisar ele, mas nós somos objeto apenas. Okay? E o que o objeto faz? O objeto, ele não tem opinião. O objeto, ele não diz para a pessoa o que ela acha, como ela deve fazer, o que ela deve pensar, como ela deve agir. Não, se nós formos parafrasear Bion fala que nós somos continentes apenas, o que contém o conteúdo do seu paciente. Então, quando nós somos continentes, nossa função é apenas conter, armazenar este conteúdo e devolver para o paciente, não em forma de resposta, não em forma de assertivas, mas não em forma de perguntas, de questionamentos, de elaborações. Quem tem a resposta, quem está sentado na cadeira do saber, não é o psicanalista, é o paciente. Essa é a grande diferença da psicanálise. Então, quem tem o saber, é o detentor do conteúdo, é o paciente. O psicanalista é apenas um objeto, manejado, manuseado pelo analisando, e que vai conter este conteúdo e vai devolver em forma de questionamentos, né? Por exemplo, é muito comum, né, ter as pessoas terem dificuldades de adaptações, tanto para com psicólogos, tanto para com psicanalista. E aí é o ponto aonde eu quero chegar, tá? Qual que é o ponto que eu quero chegar? É de que é importante que haja diversidades de tratamento, de abordagens. Por quê? Porque com a diversidade de abordagem de tratamento, também existem diversidades de pessoas que vão se dar bem com um e talvez não se dê bem com o outro. Então nós temos aqui na psicanálise um leque de abordagens diferentes. A abordagem da psicanálise freudiana, abordagem mesmo, porque eu falo abordagem no set analítico, ali no tete-a-tete com o seu paciente. A abordagem lacaniana, freudiana, winnicottiana, kleiniana, reichiana, ok? Tem todas as linhas, junguiana, todas as linhas de abordagens. Então, às vezes, a pessoa ela vai com um psicanalista freudiano e não se dá bem. Por quê? O cara só escuta, não fala nada. Tem gente que fala assim, olha, eu vim de outro psicanalista. Ele só me dizia duas palavras. Bom dia e o seu tempo acabou. O resto, só eu que falava, e se eu ficava quieto, ele também ficava quieto, não falava nada. Abordagem freudiana. Aí ele muda para uma abordagem junguiana, já é outra linha, uma pessoa que vai já falar, mais eloquente, vai ter outros pontos para se abordar. Ou então ele muda para um lacaniano, que já recebe com um abraço, que já faz alguns questionamentos, que já fala mais, que interrompe o paciente, entendeu? É outras linhas de abordagens. E aí você tem a psicologia, que é outra forma, é um outro jeito. Então, olha,
tem casos e casos, é importante que haja diversidade. O que não pode haver é a picuinha de terapeuta, gente. Não. Os saberes são importantes. A literatura está aí para ser lida, para ser estudada. A psicologia não pertence a ninguém. O estudo, o conteúdo da psicologia não pertence a ninguém. Quem que é o detentor dos direitos de estudo da psicologia? Quem que é o detentor dos direitos de estudo da psicanálise? Quem que vai na minha casa tirar um livro de psicologia da minha mãe e falar, não, você não pode ler? Quem? Quem que vai? O saber é livre. O saber é livre. Ok? Então, gente, eu quero trazer então com este conteúdo para vocês. É claro, o saber é livre, mas precisam ser as formações. Eu, como psicanalista, eu posso usar técnicas da psicologia sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Por quê? Porque o saber é livre. Ok? E o psicólogo pode usar técnicas da psicanálise sem problema nenhum. Porque são terapeutas. Porque são terapeutas. O que eu não posso é me chamar psicanalista sem ser psicanalista. Ou me denominar psicólogo sem ser psicólogo. Ok? Mas se eu sou psicanalista e eu estou usando uma técnica ali de abordagem da psicologia com um determinado paciente, quem que vai me proibir? Qual que é o órgão que vai dizer, não, você é psicanalista, você não pode usar esta fala e esta técnica com o seu paciente? Quem? Entendeu? Então, o que acontece? Nós, terapeutas, colocamos, por conta do nosso narcisismo, nós colocamos os saberes em caixinhas e falamos, ó, isso aqui é meu, isso pertence a mim, só eu posso usar. Não é por aí, tá? Então eu quero trazer para vocês, parafraseando Freud. Freud ele traz a teoria das feridas narcísicas, basicamente 3 feridas narcísicas, que é que a Terra, por causa de Copérnico, né? A Terra é redonda, o Sol não gira em torno da Terra. Tem gente aí, hoje está na moda Terra plana, né? Hoje tem gente que acha aí que se ficar caminhando aí, vai cair aí no nada, né? Mas a primeira, né, a ferida narcísica é que a Terra é redonda. O Sol gira em torno da Terra, não gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Então, nós não somos o centro do universo. As pessoas, o mundo não gira em torno de nós. A primeira ferida narcísica. A segunda ferida narcísica é de que, parafraseando a teoria de Darwin, as espécies evoluem e nós somos uma espécie como todas as outras que estamos em evolução, ok? Não somos exclusivos, tá? Estamos em evolução. E a terceira ferida narcísica é de que ninguém é capaz de conhecer inteiramente a si próprio, ninguém se conhece e muitas vezes nem sequer se domina totalmente. Tem controle de si plenamente. Ok? Então são 3 feridas narcísicas que Freud trouxe. Ok? Eu quero trazer esse contexto dentro desse assunto das diferenças, né, de psicanálise e psicologia. Então a primeira ferida narcísica é o quê? É afirmar que somente os psicólogos podem atender. Tá? Isso é um problema. Porque há uma percepção equivocada de que somente os psicólogos são doutores, de que somente os psicólogos podem atender, que somente os psicólogos dominam as questões da mente humana. Ou seja, a primeira ferida narcísica de Freud, que é achar que o Sol gira em torno da Terra. Okay? E não é assim. Aliás, eu já falei isso várias vezes. Nem doutor psicólogo é. Eles se denominam doutores, né? Quem são doutores? Doutores é quem faz doutorado. Se o cara fez psicologia, ele não é doutor, né? Mas a gente, por educação, chamou o doutor e tudo mais, né? Mas não é, né?
Eu sou doutor, eu fiz doutorado, eu posso falar, eu sou o doutor Rudolf, mas tem gente que se apresenta como doutor só com a faculdade ali, e não é doutor, tá? E a ideia de que somente os psicólogos podem atender é extremamente equivocado. Extremamente equivocado, porque eles estão apoiados num órgão que é o CRP, né, que regem a profissão deles. E porque eles são regidos por este órgão, eles acreditam que só eles podem dominar o saber da psique, das questões humanas. E não é assim que funciona. Ok, gente? Não é assim. O saber é livre. Ok? Na prática, né, qualquer pessoa pode estudar um conteúdo e tornar-se um terapeuta. Tem muitos terapeutas por aí afora, e se denominam terapeutas, tá? O psicanalista ele é um terapeuta. Você pode fazer ali uma faculdade de 3 anos de psicanálise no instituto, tornar-se um psicanalista, e pode também estudar conteúdos da psicologia. Você fala, não, mas eu não sou psicólogo. E daí? Não é por isso que você não vai adquirir conhecimento no trato do seu paciente? Ok? O saber é livre. Quem que segura? Quem que vai me segurar de ir na biblioteca agora, para eu ler? Ninguém. Quem que vai me segurar de pôr em prática os conteúdos da psicologia no meu set analítico, com a psicanálise, casar de alguma forma o tratamento? Quem? Ninguém. Okay? Mas a gente coloca em situações, e o psicólogo, alguns, tá? Não são todos, mas tem psicólogos que parecem que o sol gira em torno deles somente, e eu fico indignado quando aparecem psicanalistas e outros terapeutas, né? E a realidade também é que existe uma viés financeira aí. Por quê? Porque há concorrência. Há concorrência. Se a pessoa não gosta de psicólogo, ele procura outro tipo de terapeuta. Se a pessoa não gosta de psicanalista, ela vai procurar outro tipo de terapeuta. É a livre demanda de mercado. Existem outros profissionais, existem outras abordagens, ok? Não quer dizer que o saber A é melhor do que o saber B. São apenas abordagens diferentes. Tá? Então a primeira ferida narcísica é afirmar que somente os psicólogos podem atender. Não, negativo. Negativo. Tá? Inclusive, olha, usa-se de uma baixaria muito grande que dizendo, olha, a psicologia se faz 5 anos de psicologia, enquanto o psicanalista faz 3 anos. Em qual que você vai querer pôr a sua vida? Gente, para com isso. Tá? Tem prós e contras nos dois. O psicólogo, ele faz 5 anos de estudo de psicologia sem sequer precisar fazer um dia de terapia. Aí eu te devolvo perguntando, você quer realmente pôr a sua vida na mão de uma pessoa que nem fez terapia? Então não é assim, tá? Não é quesito da formação da psicologia a pessoa fazer terapia, ela faz estágio, ela atende e tudo mais. Diferentemente da psicanálise. A psicanálise, para a pessoa se formar, ela tem que fazer no mínimo, de 60 horas de análise. Sabe quanto é 60 horas de análise? É 1 ano e meio de terapia toda semana. Toda semana indo no psicanalista. Tem institutos que é 80 horas, tem institutos que são 120 horas de terapia de psicanálise. Ou seja, você vai expor a sua vida na mão de um sujeito que está tratado. Ok? E é muito, muito comum por aí afora psicólogos sofrendo de depressão, narcisistas, atendendo pacientes e havendo uma avalanche de contratransferências, porque não está tratado. Ok? Então, veja que eu estou pondo um ponto negativo da psicologia. Okay? Existem pontos negativos da psicanálise também. Okay? Vamos colocar aí também a questão, um ponto negativo, trazendo um ponto negativo da psicanálise. Infelizmente, penso eu, ok? Na formação da psicanálise, de que existem abordagens na psicanálise muito arcaicas. Eu penso. A minha abordagem é de terapia psicanalítica. Eu misturo 2, 3 abordagens
para atender os meus pacientes. Mas tem gente que é ortodoxo ali e vira um problema mesmo nos atendimentos. Aí não tem muito paciente, aquela coisa, e começa a reclamar, né? Ah, e a psicanálise é ruim. Não é ruim, é você que é ruim. Tá? Então tem essas diferenças, gente. E aí o que acontece? Veja só. Na psicologia, a pessoa estuda 5 anos, psicologia. Aí ela vai estudar um período de psicologia forense, outro período de psicologia jurídica, outro período de psicologia infantil, outro período de psicologia do trabalho, faz os 5 anos. E um período de psicologia de tratamento com o seu paciente. Na psicanálise, são os 3 anos de psicanálise voltada exclusivamente para atendimento de paciente. Então, se for colocar na balança, os psicanalistas estão muito mais habilitados para atendimento em consultório do que um psicólogo. Porque nós estudamos 3 anos só para atender em consultório. Enquanto na psicologia tem um atendimento jurídico, tem a psicologia jurídica, a psicologia forense, psicologia do trabalho, psicologia escolar, psicologia, um monte de coisa. Eu sou psicanalista, eu não quero atender cartório, não quero jurídico, não quero fazer forense, não quero fazer psicanálise escolar, eu quero atender paciente. Eu quero atender meu consultório. Então, na psicanálise, são 3 anos de estudo, são 800 horas de estudos de terapia, de tratamento com o paciente. Isso é um grande diferencial da psicanálise. Então, sim, podemos estar aí, por esses pontos, dizer que a psicanálise tem uma abordagem muito melhor se tratando com o paciente. Tem gente que faz psicologia e não quer atender paciente, tá? Termina a faculdade para trabalhar em RH de empresa e o seu sonho é trabalhar com RH de empresa. E ótimo, tudo bem. E acha um saco a parte de ter que atender paciente. Na psicanálise, a pessoa tem que amar atender paciente, porque a única coisa que você vai fazer é dar aula, dar palestra, atender, atender e atender. Ok? É isso, é o nosso trabalho. A gente tem que amar o outro, amar tratar, amar pessoas. Tem gente que fala assim, olha, eu gosto de animais, né? Não gosto de gente. Animais são mais inteligentes que pessoas. Eu falo, não, eu sou o contrário, eu não gosto de bicho, eu gosto de gente. Gosto de pessoas, eu gosto de tratar pessoas. Okay? Na psicanálise a pessoa tem que gostar mesmo, porque ela vai lidar com pessoas, vai tratar pessoas com problemas reais. Bom, primeira ferida narcísica. Segunda ferida narcísica é querer alegar uma soberania terapêutica. Eu já falei um pouco agora aqui na introdução, né? Entender o quê? Precisa-se entender que os estudos terapêuticos evoluem com a humanidade. A psicanálise de hoje não é a mesma psicanálise de Freud, que nasceu em 1890, 85, 1885. Não é a mesma psicanálise. Nem Freud era o mesmo Freud. Quando ele morreu, quando ele desenvolveu a psicanálise. Muitas coisas no início do estudo de Freud, em 1885, até a morte de Freud mudou de opinião, mudou de ideia e reescreveu algumas coisas. Revisitou alguns conceitos. Quanto mais de 100 anos depois da psicanálise, da descoberta dos estudos, evolui-se o manejo, e precisa-se mesmo evoluir, tanto na psicologia, quanto na psicanálise, quanto nos demais formas de tratamento psicológico. Então, evolui-se e precisa evoluir. Olá, tudo bem? Dona Nascimento, obrigado a todos que estão aí me acompanhando pela live no Instagram, gente. Muito show, muito obrigado pelos coraçõezinhos, viu? Obrigado a todos vocês aí, vocês são demais. E quem não estiver me seguindo no YouTube, vai lá, se inscreve, aperta o sininho, dá um apoio, compartilha o link. E você que está me assistindo no YouTube, acessa o meu canal ali, meu perfil no Instagram, me segue lá e nos acompanha, porque são conteúdos diferentes um para o outro, ok? Obrigado aí pelo apoio, gente. Vamos lá. Então, a segunda ferida narcísica é o quê? É a evolução das espécies. E o mundo terapêutico evoluiu, gente.
evoluiu e evolui. O mundo não gira em torno da psicologia nem da psicanálise. E as espécies evoluem. Nós não somos os psicanalistas e os psicólogos não são exclusivos no mundo terapêutico. Não, gente. Tem PNL, tem hipnose, agora está tendo a ascensão do coach. E ninguém é pior do que ninguém, não. São manejos diferentes, são abordagens diferentes. E tem gente... Olha, eu estudei coach, eu tive insights no coach que na psicologia, que a psicanálise não me trouxe. Na PNL é a mesma coisa. Quando estudei PNL, eu tive insights e percepções sobre mim mesmo, que a psicanálise e a terapia minha nunca trouxe. Ok? Então não existe... Há uma evolução de saber, não existe o saber supremo, gente. Vamos mudar isso, tá? E outra questão... a terceira e última ferida narcísica, né? A primeira ferida narcísica, recapitulando, que é afirmar que somente a psicologia pode atender, né? Aquela história que o Sol gira em torno da Terra. Tá? A segunda ferida narcísica é querer alegar que há uma soberania terapêutica, o meu é melhor, né? Não, gente, as espécies evoluem, há uma evolução terapêutica, cuidado para não ficar para trás. E terceiro, tá? A terceira ferida narcísica é que nem os psicólogos e nem os psicanalistas são baluartes do saber, nem mesmo o saber de si próprio. Tá? Louco é aquele que diz que se conhece. Ninguém se conhece. E nem psicólogo, nem psicanalista conhece a si próprio. Ok? Por isso que fazemos terapia. Por isso que nós buscamos aperfeiçoamento. Há um narcisismo nisso também. Okay? De achar-se que tem domínio próprio, de achar-se que sabe de si próprio, de conhece todas as coisas, né? E é que nem aquela história, né? Tem um meme já pronto, né? Um vídeo antigo em que a mulher ela tá lendo uma palavra lá, ensinando sobre a mansidão, e o filho dela buzinando na orelha dela. Pera aí, moleque! E a mansidão, e o moleque enche a paciência, ela, pera um pouquinho, tô gravando. E começa a falar, daqui a pouquinho a mansidão dela vai embora, ela briga com o moleque. Por quê? Não conhece a si próprio. Tá? Então essas são 3 feridas narcísicas. E as principais diferenças entre a psicologia e a psicanálise. Trazendo um resumo, para que concluamos aqui este vídeo, qual é o melhor para você? Não sei. Porque você é um indivíduo autômato, é um indivíduo pensante, crítico, com suas demandas. E talvez, se você vir no meu consultório aqui no Instituto Lacerda e passar com atendimento comigo, e eu fizer uma abordagem da psicanálise com você, talvez você não goste. Talvez você vai achar que demora. Porque demora mesmo, né? Uma terapia ali de meses e meses e meses. Talvez você queira uma coisa rápida e de repente você vá para um consultório de um psicólogo e ele te atenda lá e em 3 meses lá, te dá um prazo de 3 meses para resolver o seu problema e você consegue resolver ali em 3 meses seus problemas, né? Legal. Ou às vezes você vai num psicólogo e não gosta do psicólogo, porque ele começa a falar para você o que você deve fazer, o que você deve pensar. Tem gente que fala, olha, eu abandonei o meu psicólogo, porque senão eu ia ter que chegar numa escolha. Ou eu continuava estudando, ou eu continuava fazendo análise, ou eu separava do meu marido. Então eu preferi manter meu casamento. E aí vai para um psicanalista, porque é uma outra abordagem. Tá? Então, qual que é o melhor? Não sei. Até porque eu sentei na cadeira do objeto e não do detentor do conteúdo e do conhecimento. Ok, gente? Obrigado por vocês estarem aqui comigo, terem nos assistido aí também pelo Instagram, nos acompanhado. E a todos vocês um grande abraço. Nos acompanhem lá no YouTube também, deixe o seu like, aperte o sininho, deixe o seu like também, me segue no Instagram.
Um abraço a todos e, aliás, temos novidades esse ano de 2022. Um grande abraço a você. Tchau, tchau.